E como anunciado no início dessa edição, a gente vem falando de saúde e carnaval. E hoje aqui no estúdio a gente recebe a infectologista Marcela Ramos. Muito obrigado pela sua participação, boa noite, doutora. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, a gente está falando de carnaval, a festa ainda continua, né? Sim. Hoje é quarta-feira, mas tem muita gente ainda curtindo a festa. Doutora, quais são os cuidados que os foliões devem ter nessa época do ano? Quando a gente fala em carnaval, né, sempre é uma festa muito grande ali, de muitos dias, então a gente tem que ter cuidado desde a parte de hidratação, né, uma hidratação adequada, uma alimentação adequada, né, porque a gente sabe que as pessoas tendem a exagerar um pouco, né, questão de bebidas, Sim. né, esquecem às vezes de beber água e de se alimentar de uma forma adequada, então esse com certeza já é um primeiro cuidado. E falando em doenças infecto-contagiosas, a gente sempre tem que pensar, né, na questão que aumenta muito nessa época do ano, a transmissão das doenças sexualmente transmissíveis, da famosa doença do beijo, e uma doença que não é sexualmente transmissível, mas que é contagiosa e que por aglomeração sempre a gente tende a ter aumento, é o Covid. Então tudo isso agora a gente tem que estar com o olhar, né, dobrado sobre isso. E quais os cuidados, então? A gente tem Covid, tem gripe. O que essas pessoas devem fazer para tomar cuidado e não se contaminar? A parte do Covid ela é um pouco complicada nessa questão, porque a carnaval é aglomeração, né? Uhum. E a gente não tem mais o uso obrigatório de máscara, então nisso daí a gente não tem tanto essa prevenção. Claro, fica sempre a dica. Se você está com sintomas, não pode, né? A gente não deve ir à festa, porque você vai estar fazendo essa transmissão. Então, evitar, né, caso esteja com sintomas, sair de casa, participar da festa e principalmente, né, depois já passando esse tempo agora, se aparecer algum sintoma, procurar, né, imediatamente, tiver febre, alguma questão de tosse, falta de ar, dor no corpo, procurar já imediatamente o atendimento médico para ser feito o diagnóstico e o tratamento rapidamente. Certo. Doutora, você citou o caso do beijo, né? É época de comemorar, festejar, dar beijos. Quais os cuidados na hora de dar beijo? Então, a questão do beijo, né? A boca, a gente tem muitas bactérias. Então, por mais que a gente tenha uma saúde bucal adequada, é comum a gente ter essas bactérias na boca. Então, essas transmissões podem acontecer. E uma doença que é muito comum é o herpes, né? Um vírus que, quando a pessoa está com a ferida na boca, ela tem essa transmissão. E tem também a famosa doença do beijo, que é a mononucleose infecciosa. Então, a gente tem que, primeiro, ter cuidado de não sair beijando todo mundo, né? Seria o sapinho ou não? Não é o sapinho. Não é o sapinho. A mononucleose infecciosa é uma doença produzida, que é pelo Epstein-Barr vírus, né? Ela é causada pelo Epstein-Barr vírus. Ela leva a uma faringite, ou seja, uma dor de garganta, ínguas, linfonodos, aumento do fígado, do baço. É uma doença que a gente precisa fazer esse diagnóstico e ela é comum, muitas pessoas da nossa idade já teve isso na adolescência, né? E assim, os cuidados primeiro não sair beijando todo mundo, né? E avaliar bem, né? A questão se tiver ferida na boca, tudo isso você está aumentando a chance dessa transmissão. A alimentação também tem que estar certa, com né? certeza. Se você está com uma alimentação adequada, uma hidratação adequada, uma saúde em dia, mesmo que você tenha contato com esses vírus, a sua imunidade, né, quando a gente fala em doença infecto-contagiosa, a gente sempre tem a balança entre o que o vírus vai causar e o que a nossa imunidade vai combater. Então, a gente estando com a imunidade em dia, com certeza, tem muito mais chance da gente, mesmo entrando em contato com o vírus, não desenvolver a doença ou desenvolver a doença de uma forma mais amena e não tão grave. Certo. E, doutora, você citou essa questão da imunidade. Existe tipos de sanguíneos que se infectam mais, menos? Tem alguma coisa, tem alguma relação? Tem vários trabalhos sobre isso, mas nessas doenças que a gente está falando, não tem nenhum assim, tipo sanguíneo O, tem uma relação maior com a doença. É mais como está mesmo as nossas células de defesa, né? A gente tem os linfócitos, que são nossos principais soldados de defesa, como está a funcionalidade deles. E quando a gente fala em imunidade, é todo o estilo de vida. Entra o sono, entra a alimentação, entra o manejo do estresse, né? Sim. Tudo isso vai estar contribuindo para você ter uma imunidade boa ou ruim. Agora, o carnaval, a gente percebe que já voltou ao normal, Sim. Mas a Covid ainda está aí, né? Tá aí. A gente tem que ter esse cuidado, né, doutora? Tem, a gente está vendo nas unidades públicas aí de saúde, né, diariamente agora um aumento, já desde as festas de final de ano, né, até porque a pandemia, né, a gente terminou, Sim. Mas o vírus ele vai ficar sempre aí, assim como teve o vírus da gripe H1N1, a primeira pandemia lá em 2009, e depois ele ficou todo ano a gente tendo, né, que é o influenza. Então, o Covid ele está aí.
né, agora tende a aumentar por causa dessas festas e aglomerações. Então, a gente não está sem o Covid, né? Diariamente a gente está fazendo esse diagnóstico. Para os foliões que estão já na festa, sentiu algum sintoma, tem uma diferença entre Covid, gripe, dengue? A dengue, então, a dengue também a gente está, principalmente aqui em Uberlândia, tá com muitos casos mesmo, não só aqui em Uberlândia, né, no Brasil como um todo, mas aqui em Uberlândia a gente está tendo muitos casos. Não tem uma relação direta com o carnaval, digamos assim, mas é uma doença que a gente tem que estar de olho agora no período chuvoso, né? E essas doenças, então, gripe, Covid, dengue, são todas causadas por vírus. Então, muitos sintomas estão incomuns nela, né? Como dor no corpo, acaba como confundindo, febre, né? Não sabe acaba confundindo. Então, o importante é procurar mesmo o atendimento médico. O médico vai saber, tanto com o exame físico quanto com exames laboratoriais, distinguir isso, né, e fazer o tratamento adequado. Doutora, antes da gente encerrar, imunidade tem que estar bem, né? Tem que estar em alta, né? Como ter uma boa imunidade? Então, a imunidade é uma questão assim. Não existe, digamos assim, um remédio específico, né? Então, é todo o seu cuidado diário. Então, como que está a sua alimentação? Como que está seus níveis de vitaminas e minerais? Isso daí é super importante. Como que está seu sono, né? A prática de exercício físico. Então, todo esse conjunto vai fazer a gente ter uma boa imunidade. E uma coisa que a gente não pode deixar de falar agora também no Carnaval é sobre o aumento do HIV, que é uma doença que ela está aí, né? A gente não tem erradicação do vírus. Nessa época, a gente sabe que muitas pessoas fazem mesmo relação sexual sem preservativo. Então, está disponível a profilaxia, né? Então, se você teve alguma exposição, está disponível procurar a unidade de saúde e fazer essa profilaxia, essa prevenção. Importante ter consciência, né, doutora? Ter consciência. A gente recebeu aqui no estúdio a infectologista Marcela Ramos. Muito obrigado pela participação, doutora. Volte mais vezes aqui no Informativo. Com certeza. Obrigada. Boa noite. Boa noite.